Hello, Pov, Freeback acabou como chip de GL? Será? Hoje eu preciso falar de um assunto que está deixando muita gente com o coração apertado, porque nós estamos assistindo bem diante dos nossos olhos o começo de uma nova fase. E o novo pode dar medo. Uma fase em que um dos maiores casais de GL... Uma fase em que o maior casal de GL tailandês pode simplesmente estar se afastando deste universo. Antes de começar, eu preciso avisar que quando eu falo de encerramento de ciclo de Freeback, eu quero dizer especificamente sobre produções de GL. Delas duas dentro da tela. Em momento algum é trazido para cá a vida pessoal, ou se elas vão continuar amigas, se amando. Até porque que elas se amam e se casaram no Japão, isso todo mundo já sabe, né? Freeback fizeram seu nome e sua carreira pela empresa Idol Factory, que afundou da pior forma possível. A empresa conseguiu ir à falência por má gestão depois de revelar o maior CP de todos os tempos. Depois de tudo o que aconteceu com a empresa, depois de uma saída extremamente conturbada, cheia de dívidas milionárias, Free e Beck anunciaram a abertura das suas próprias empresas solo. Após a abertura dessas empresas, surgiram muitos rumores e especulações de que Free e Beck não existiriam mais como chip. Vamos explicar os dois lados da moeda. Quem defende o casal ainda junto como CP relata a respeito dos dois GLs de Free e Beck que já estavam confirmados para esse ano, 4 Elementos e Cranium, e alguns compromissos já marcados anteriormente. 4 Elementos foi deixado de gravar pela Beck por um longo período de tempo e seguiu apenas com a Free gravando a participação delas nos GLs de outras artistas. Isso foi explicado pela Beck mais tarde em entrevista, e ela disse que só voltaria a gravar após a resolução de algumas questões contratuais, já que o contrato estava linkado à empresa antiga da qual ela saiu por falta de pagamento e com um saldo negativo de 20 milhões de baht. Na mesma entrevista em que Beck falou sobre 4 Elementos, ela foi questionada sobre Cranium, já que esse outro GL tinha apenas o piloto pronto. A resposta foi a mesma, que eles precisavam rever algumas questões contratuais. Ela também comentou um pouco a respeito do futuro da sua carreira e disse que queria fazer conteúdo em inglês e que teria muitas novidades para esse ano. Após essa entrevista, Free e Beck ainda participaram como CP de alguns projetos, envolvendo fanmeetings, propagandas e até a contagem regressiva para o ano de 2026. Só que agora, em 2026, é que as coisas parecem mudar drasticamente. Embora o CP ainda esteja gravando os últimos episódios de 4 Elementos, essas gravações já eram para ter sido finalizadas e houve um hiato quando a Beck deixou de gravar por conta do contrato. E fora essas gravações de 4 Elementos, nós temos um total de 0 projetos de Freeback para 2026. Galera, só queria lembrar a todos que tanto a Free quanto a Beck já falaram sobre o desejo delas de continuar atuando juntas e fazendo projetos juntas. E o fato delas pararem de fazer alguns projetos de GL especificamente por conta da indústria não significa que não teremos nenhum ou que não teremos outros projetos de Freeback. Temos fanmeetings, temos propagandas, temos muitas coisas ainda para vivermos, ok? Sobre Cranium, nunca mais se falou e a verdade é que não sabemos ao certo se o GL de fato será produzido ou não, e principalmente com Freeback como atrizes principais. Os direitos da novel foram vendidos para a Idol Factory e se houver uma quebra de contrato, ele realmente pode ser comprado por outra produtora, mas não necessariamente para ser realizado junto com as meninas. Ao mesmo tempo em que Crânio parece ter ido de Fayoko, Free e Beck têm vivido no início do ano momentos totalmente diferentes uma da outra, em termos de carreira. Claramente, os focos das duas artistas estão por caminhos distintos. Enquanto Beck segue com projetos de moda, como embaixadora das marcas Chanel e L'Oréal, ela acaba de ser anunciada como protagonista de uma série que vai passar na Netflix intitulada Garota de Fora. Garota de Fora é uma produção conceituada, já muito famosa, com um alcance muito maior do que o nicho GL. E isso é uma porta gigantesca para alguém como a Beck, que quer expandir e ser vista além do gênero de Girls Love. Então é impossível não pensar. A Beck já está construindo um caminho mais internacional e mais amplo, longe do universo dos chips. Por outro lado, a Free revelou 2 anúncios para a tela nesse ano.
nenhum deles do gênero Girls Love. Ela vai fazer um filme chamado The Stand, que irá estrear no dia 26 de fevereiro na Tailândia e conta com a presença da Infa. Por sinal, se você não viu o trailer, corre pra ver, porque tá assim, gente, impactante, tá? E um romance, uma série chamada A Bruxa de Sion, que é uma comédia romântica e fantasia, que traz como casal principal Napet e Frin Sarocha. Gente, só uma coisa. Como nós sempre temos que dizer o óbvio, o vídeo não é para difundir heterofobia não, tá? É só para mostrar o porquê tem tantas pessoas com medo das atrizes não atuarem mais juntas como CP em um GL. E eu entendo completamente o desespero de muita gente, porque Frin e Beck passaram 3 anos seguidos sendo um fenômeno e carregando o maior chip da história dos GLs. E agora, pela primeira vez, parece que o futuro delas pode ser separado e fora dos GLs. O futuro profissional. A pergunta que está ecoando no fandom inteiro é: Frin e Beck ainda existe como futuro no GL ou estamos vendo o encerramento de um ciclo? E isso dói, porque o GL ainda é um espaço pequeno, frágil, instável, e quando um casal gigante se afasta, parece que uma era inteira se encerra. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ser muito honesto e consciente. Frin e Beck são atrizes. Elas não podem ficar presas a um único gênero e a uma única expectativa de fandom. Elas passaram por uma empresa que as deixou numa situação injusta, merecem estabilidade, merecem crescimento, merecem escolher seus projetos. Então a pergunta não é só Frin e Beck acabou. A pergunta real é: será que o mercado do GL tailandês está preparado para oferecer às atrizes um futuro digno sem que elas precisem sair? Será que as empresas que fazem GLs têm estruturas para manter artistas consagradas depois que elas atingem certa fama? Acho que já sabemos a resposta, né? Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Frin e Beck ainda vão voltar a fazer GL juntas? E quando eu digo GL, eu não estou falando de promo, merchan, fanmeeting, não, tá, gente? Eu estou falando de romance sáfico. Ou estamos vendo o começo de uma carreira solo definitiva em frente às telas? Comentem aqui embaixo, porque esse assunto ainda vai render muito e eu vou continuar acompanhando tudo com vocês para mantê-los sempre informados e, claro, servidos.